perda na produção já é bem conhecida, mas aquela que acontece em função do plantio muitas vezes não é calculada. O pesquisador Evandro Mantovani, ele é da Embrapa Milho e Sorgo, ele faz um levantamento do que é perdido em uma área de 1.000 hectares no plantio de milho e que seria suficiente para comprar pelo menos 40 carros populares. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de alimentos. Desperdiça 32 milhões de toneladas. 20% se perde na colheita, 8% no transporte e armazenamento, 15% na indústria de processamento, 4% com varejista. Portanto, só 56% do que é produzido chega à mesa da população. Mesmo assim, 20% do que é destinado à mesa do brasileiro ainda vai para o lixo no processamento culinário e em função dos hábitos alimentares. O resultado final é que apenas 36% do alimento produzido é de fato consumido. O país tem trabalhado numa constante evolução agrícola no que se refere à produção e tecnologia. Depois do 10º levantamento de produção da safra 2012-13, foi constatado que o Brasil produziu mais de 44 milhões de toneladas de milho. Houve redução na área, mas a produtividade aumentou. Em um plantio programado para 70 mil plantas por hectare, que em função de germinação, ataque de pragas, estresse hídrico e outros fatores, apenas 50 mil plantas finalizam o estande, o demonstrativo aponta que todo o investimento foi para 20 mil plantas que não existiram. Quando eu venho calculando o que isso representa, essa diferença de 20 mil, uma espiga média, ela pesa entre 150 a 225 gramas. Tá? Se eu multiplico 20 mil utilizando 150 gramas uma espiga, a menor espiga, eu tenho 3 mil quilos por hectare. Em 1.000 hectares são 3 milhões de quilos, são 50 mil sacos. Quando eu multiplico isso pelo preço do milho a R$ 23,66 o saco, dá R$ 1.183.000 de perda que eu deixei de ganhar com aquelas 50 mil sacas de milho. Só para fazer um comparativo, pesquisando um trator de 60 HP mais ou menos, ao valor de 60 mil reais, eu compraria 20 tratores com essa perda, ou 40 carros populares com essa perda. É preciso ter um planejamento de plantabilidade. Eu tenho que calcular a quantidade de semente que eu coloco, e foi esse porque no custo de produção, fertilizante, agroquímico, combustível, semente e mão de obra, é tudo que nós estamos fazendo para plantar. É por isso que a agricultura de precisão está entrando muito, porque a otimização de utilização de insumos precisa ser muito bem visto. Caso contrário, eu estou jogando dinheiro fora. Hoje há redução entre plantas e aumento de sementes por hectare. Assim, o espaçamento, profundidade e velocidade de plantio se tornam mais importantes. Ele mostra fotografias de estandes onde esses detalhes não foram observados. As plantas secundárias ficam prejudicadas pelas que se desenvolveram primeiro. Em alguns pontos, o espigamento não ocorre, gerando as plantas dominadas. A maioria dessas máquinas não pode passar de 7 km por hora. Ele mostra como o cálculo de estande final deve ser feito para que todas as sementes perdidas não interfiram na produção. Quando eu coloquei que eu queria isso aqui, ó, 70 mil, 90% de poder germinativo e espaçamento de 70, na maioria dos produtores vão numa tabelinha e fala 70 centímetros de espaçamento com número de plantas 70 mil, 4,9 sementes. Quando é verificada toda a possibilidade de perda, a recomendação é que se acrescente outros 10%. Então, para se ter um estande final de 70 mil plantas, o produtor vai precisar usar 85.555 sementes. Para o pesquisador, o percentual acrescentado na última conta pode variar, dependendo da região e das condições climáticas. Aqui nesse cálculo que o pesquisador aponta, ele vai apresentando aquela situação que foi plantado e não nasceu, ou que nasceu e morreu, nasceu e não produziu, mas que toda a manutenção da lavoura acontece para aquele estande com aquela quantidade de plantas, mas na hora da colheita não a tem. Então é esse cálculo, não é mais aquela da armazenagem, não é aquela do transporte, é só aquela que foi aquela semente que foi plantada e não virou espiga. Confira as cotações do mercado agropecuário.